Aleluias. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa, recebam a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um dia frio, um feriado frio, chuvoso, mas o dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar unidos, louvando, adorando o seu nome, na beleza da sua santidade. Eu convido a todos que estão aqui, vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, também ore conosco e vamos adorar ao Senhor. Prepare esse momento, você que está na sua casa, um momento para que você adore ao Senhor, para que você ore, louve, adore, aprenda da mensagem, da palavra do Senhor que vai ser explanada nesta noite. Amém? Ofereça seu culto racional, pois o Senhor, Ele merece. Senhor Deus Pai maravilhoso, eterno, justo, nós te louvamos, Senhor amado, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede de vida. Dia, Pai, no qual possamos, Senhor, te adorar, te glorificar e unidos, oferecermos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, dizer a Ti que nós te amamos, Pai, porque o Senhor és um Deus grandioso e tem feito grandes coisas na vida de todos nós. Pai, recebe agora o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso culto racional, Pai, e que nós nesta noite possamos, Pai amado, sermos enchidos, Pai, preenchidos pelo poder da Tua palavra, Pai, através do Teu Santo Espírito. Pai Santo, e assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Irmãos aqui podem se assentar. E você, louve ao Senhor conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tentei achar para minha vida um só motivo, um bom amigo em quem pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto um alguém para me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: para que viver se para a vida não tem mais razão? Assim pensando, decidi então, vou minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Aleluias. Creia que Ele morreu por ti. Aleluias. Glória a Deus. Seu meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma, já cansada, descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. E agora tenho 1000 razões para continuar, pois sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor,
amor custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, convido agora o pastor Valdemir Stefani a tomar o púlpito, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Um dia bem atípico, né? Feriado, porém muito chuvoso, frio e diante de muitas novidades que têm ocorrido ao nosso país. Mas quero cumprimentar todos vocês que estão em casa. Eu sei que provavelmente vocês vão estar assistindo após esse dia e horário, visto que nós não estamos numa live, mas estamos gravando esse culto, porque vai ficar disponível para os irmãos depois nas plataformas. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, adorando a Deus, conforme nós já tínhamos anunciado, que nessa semana nós íamos tirar um período diário para nós orarmos, né? E o propósito, irmão, é nós orarmos meia hora por dia, sendo cada um escolhendo a sua forma. Às vezes dá para o irmão orar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. O importante é nós estarmos buscando ao Senhor com propósito e lermos a palavra e ao mesmo tempo consagrar nossas vidas. Falamos do propósito, que é nós buscarmos a prosperidade financeira, material e espiritual. É pecado, pastor? Não, irmãos. Aqui de 9 anos, a primeira vez que nós estamos fazendo isso é agora. Mas por quê? Porque nós temos vivenciado, temos visto a dificuldade de muitos irmãos, e não só de irmãos, de cada dia que nós temos buscado sermos praticantes da palavra, em ajudarmos os nossos próximos, tem aparecido as dificuldades. Então nós estamos orando para Deus abençoar, prosperar. Vocês vão ver que aqueles que buscam acham, aqueles que pedem recebem, mas nós temos que ter propósito. Então não é que nós vamos só orar pedindo para Deus abençoar financeiramente, materialmente, espiritualmente. Não, a gente ora primeiramente agradecendo, exaltando, bendizendo a Deus, apresentando as nossas necessidades, nossas causas, que é o período de oração, é o período de nós falarmos com Deus. Enquanto que nós estamos adorando, estamos expressando a Deus nosso louvor, nossa adoração. Enquanto estamos pregando a palavra, quem está pregando está transmitindo a palavra de Deus, e quem está ouvindo Deus falar conosco. Então, cada parte, cada hora tem uma característica dentro de um culto. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar agora e vamos apresentar a Deus nossas necessidades, e dentre elas apresentarmos, pedimos para Deus abençoar a vida, a área financeira do povo de Deus, tá bom? E daqueles que nós sabemos que estão necessitados nesse momento. Ainda que muitas vezes nós tenhamos recursos, muitas vezes a gente vive a área financeira, irmãos, é um dos pilares do bem-estar do ser humano. Porque ele pode até às vezes estar bem espiritualmente, ele pode estar numa igreja, mas quando entra dificuldade na área financeira, ele começa a ter dificuldades para estar alegre. Algum pedido de oração nesta noite? Tem alguém? Vamos continuar orando uns pelos outros. Tem algum pedido? Ajuda bem? Ajuda bem? Então nós vamos orar. Os irmãos podem orar sentados, ajoelhados. Os irmãos decidem. Eu vou estar orando em pé, baixinho, para não atrapalhar os irmãos, uns 10, 15 minutos, e logo em seguida estaremos mensurando, pregando a palavra de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento nós oramos, te louvamos, bendizemos, agradecemos. Estamos tirando, Senhor, estamos com o propósito de buscarmos a Tua face, mas nada, Senhor, antecipa o nosso agradecimento a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui nos reverenciando,
orando, buscando a Tua palavra, buscando, Senhor, nos aproximar de Ti, buscando a comunhão, buscando intimidade, buscando, Senhor Deus, estarmos, Senhor, sempre próximo de Ti, para não só pedirmos, mas para também oferecermos os nossos louvores e as nossas gratidão. Obrigado por mais um dia. Estamos orando, Senhor, agradecendo por cada irmão que aqui estão, dos que vão assistir, dos que estão em seus lares compartilhando, Senhor, estão orando, estão buscando a Tua face. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, clamando pela nossa nação. Estamos vivendo dias atípicos, dias de muita tensão, Senhor, ó Deus, dias diferentes, mas nós sabemos, Deus, que aquele que confia em Ti está, Senhor, aguardando o Teu agir, o Teu poder, e o que o Senhor fizer, Senhor, nunca vai deixar que a igreja venha a perecer. Por isso, nesse momento, nós aqui estamos reunidos. Pai, nós estamos diante de um propósito, e esse propósito, Senhor, meu Deus, é que Tu venha ter misericórdia na nossas vidas, abençoar nossos salários, abençoar, Senhor, a vida material, a vida financeira e a vida espiritual da Tua igreja. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós clamamos, Senhor, pelo bem-estar de todos. São muitos os irmãos que têm vivido dias difíceis, dificuldades, Senhor, para cumprir com seus compromissos. Pai querido e glorioso, santo e eterno, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo, Senhor, aqueles que estão trabalhando contra a Tua igreja, contra o crescimento da igreja, contra a prosperidade da igreja, e nós precisamos de Ti, Senhor, prosperando a vida do Teu povo, tanto os dizimistas quanto aqueles que ainda não são, por necessidades. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, fiel, e eu Te louvo, Pai, porque Tu és aquele que pode todas as coisas. Santo, maravilhoso. Só Tu, Senhor, pode entrar com providência, permitir, Senhor Deus, que os nossos recursos, nossos salários venham ser abençoados e prosperar, para que nós possamos, Senhor, ter todos os nossos compromissos, Senhor, em dia, e oferecermos a Ti o nosso melhor. Sabemos, Deus, que Tu tens promessa na vida daqueles que crê, confia, e eu oro, Senhor, pedindo saúde. Eu oro pedindo, Senhor, graça. Eu oro pedindo sabedoria, Senhor. Tira de nós todo enlaço, tudo aquilo que nos, Senhor, nos transforma para fazermos aquilo que não Te agrada. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Perdoa, Senhor, de nós não estarmos fazendo aquilo que Te agrada. E perdoa também, Senhor, por nós não estarmos fazendo, Pai amado, aquilo que é bom. Senhor, Deus e Pai, seja com nossos lares, seja nas nossas famílias, prospera cada um, Senhor, aqueles que estão parados, desempregados, ministra, Senhor, abre uma grande porta de emprego, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão trabalhando, mas que os seus salários estão assim, Senhor, insuficiente para pagar todos os compromissos, para que eles possam ser promovidos, abençoados, que novas portas de emprego se abram. E eu oro, Senhor, para que Tu venha tocar e abençoar, querido Deus, o salário, a vida de cada família, Deus, para que haja prosperidade, não só material, mas também espiritual. Deus, das que nós sabemos, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que são muitas as pessoas orando pela missionária, Senhor Deus, Tamara, que está lá em Moçambique, necessitando de um socorro financeiro, Senhor, para construir, para conseguir fazer aquele projeto, Senhor, do amor ao próximo, para conseguir atender aquelas famílias necessidades. Pastor Valdir, Senhor, que está dando assistência, que está cuidando, Senhor, daquela comunidade onde são muitos carentes. Nós queríamos contribuir, poder ajudar, para que, Senhor Deus, eles possam, Todo-Poderoso, poder praticar a Tua palavra e não somente pregar o Teu evangelho, mas socorrer, Senhor, os que estão passando dias difíceis. Deus, eu oro, Deus Pai, por cada irmão, oro por cada família, oro, Senhor Deus Todo-Poderoso, por cada, Senhor, por todos aqueles na face da terra que estão, Senhor, ó Deus, vivendo dias difíceis. Sabemos, Pai, que existem muitos que não têm o que comer, nem o que beber, Senhor, e o Teu povo está aqui, Senhor, o Teu povo continua Te adorando e buscando.
falando. E nós sabemos, Deus, que a Tua palavra nos orienta a nós crermos na Tua providência, crermos na Tua multiplicação, crermos, Senhor, no Teu socorro, crer na Tua ajuda. E por isso nós estamos, Senhor, em Teu nome, Jesus, repreendendo todo engano do maligno, que, Pai amado, que faz com que muitos aceitem o sofrimento, aquele sofrimento, Senhor, de escravidão, de pobreza, de mendiguez. Repreendemos, Senhor, para que o Teu povo, ainda que não seja ambicioso a serem ricos, somente, Senhor Deus, para usurpar poder, autoridade, posições, mas que o Teu povo seja rico de bênçãos, rico, Senhor Deus, com o suficiente para terem as suas vidas transformadas, alegres, renovadas. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de uma noite muito fria. Hoje, Senhor Deus, é um feriado, aonde, Senhor, milhares de pessoas estiveram, Senhor, nos cemitérios, e muitos, Senhor, foram abatidos com lembranças, pensamentos de saudades, e, Senhor, até muitos, Senhor, ó Deus, infelizmente ainda acreditam, Pai, que vidas estão aqui nesse mundo, Pai amado, e nós sabemos que aqueles que descansam em Ti, aqueles, Pai, que mesmo que não tenham Te aceitado, já descansa, não ouve, não fala, mas nós temos a Ti, Deus Pai, que é as primícias da ressurreição, que é o Deus Todo-Poderoso, que morreu, mas ressuscitou, e que está vivo para coordenar, para dirigir, para cuidar da Tua noiva, que é a Tua igreja. Assim, meu Deus e Pai, neste momento, nós elevamos a Ti nossa oração, nós elevamos a Ti o nosso clamor, nós elevamos a Ti, Senhor, nossa súplica, porque cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, e que nenhuma, Senhor, intento maligno, e que nenhuma cilada do demônio vai nos fazer parar, crer, confiar, assim como o Teu servo, Senhor Deus, Paulo nos ensina que nós precisamos aprender, até mesmo ter necessidade, Deus todo, mas também ter abundância. Assim, Deus Pai, diante de toda circunstância, não nos deixe, não nos permita que nós venhamos desistir, se abater ou desanimar, mas que nós venhamos ser renovados, fortalecidos, inspirados para acreditarmos, Senhor, que o amanhã será até melhor do que hoje. Estamos orando, Senhor, para a bênção sobre a vida do Teu povo, a Tua igreja. Pai, obrigado por estar respondendo, Senhor, nossos clamores, e estar abençoando muitas vidas que outrora, Senhor, estavam passando por dificuldades, necessidade, estavam aguardando, Senhor, ó Deus, serem chamados em seus concursos, e que agora, Senhor, estavam aguardando, Senhor Pai, serem chamados para trabalharem, e que hoje já estão trabalhando, e que hoje já foram, Senhor, chamados, estão ocupando seus novos cargos. Obrigado, Senhor, por responder, por nos ajudar. Mas enquanto, Senhor, muitos estão conseguindo novas posições, outros estão, Senhor, ó Deus, perdendo as oportunidades, e é para esses que nós clamamos em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus glorioso. Venha, Senhor, ó Deus, restaurar nossas forças, venha restaurar nossa fé, venha, Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu não vai aumentar nossa fé, mas que o Senhor pode, Senhor Deus, alegrar nossos corações, nos inspirar, nos fortalecer, para que em todo tempo nós possamos estar pregando a Tua palavra, podemos estar ajudando, socorrendo os necessitados. Deus, nós estamos clamando por esta amada igreja, por todas as igrejas que pregam o Teu evangelho e fazem a Tua obra. Deus, não deixa, Pai, não deixa, Pai, que nós venhamos parar ou desanimar, não deixa que nós venhamos, Senhor, ó Deus, subtrair, mas que nós possamos crescer em divulgação, crescermos no evangelho, crescermos na pregação, para muito mais vidas e almas alcançarmos, Senhor Deus. Sabemos que existem milhares de pessoas se dispondo a pregar a Tua palavra, quer seja pessoalmente, quer seja através da internet, quer seja através, Senhor, de plataformas, Senhor, da tecnologia atual, mas nós ainda estamos confiando em Ti, Senhor, no Teu poder, e nós cremos, Pai, que Tu não vai permitir, ó Deus Pai, que nós venhamos, Pai amado, fechar as portas, mas que o Senhor vai levantar um povo que vai abençoar, que vai ajudar, para que esta obra cresça, progrida, assim como Vila Císpera, assim como Itaquá. Senhor, nós precisamos do Teu socorro
Toca no coração daqueles que podem, toca no coração, Senhor, daqueles que estão sendo assalariados, que têm, Senhor, recursos, para que pelo menos sejam dizimistas fiéis, para que a tua igreja continue sendo, Senhor, ó Deus, uma voz na face da terra, gritando, declarando que só o Senhor é na nossa vida e que existe tempo para a salvação. Deus glorioso, poderoso, bendito, fiel, verdadeiro, santo, nós entregamos nossas necessidades em tuas mãos, confiamos e cremos em ti, e agora, Deus, nós declaramos a bênção, declaramos, Senhor, o socorro, declaramos, Senhor, que vamos, Senhor, continuar buscando, crendo e confiando que o Senhor, vai encher os vasos, vai suprir nossas necessidades, assim como, Deus, tu um dia socorreu aquela viúva, que, Senhor, ó Deus, já não tinha mais o que fazer para pagar seus compromissos, e tu, Senhor, os dissesse para procurar vaso e trazer, e o teu servo orou, e, Senhor, os vasos foram cheios, e tu disseste, Senhor, para que ela pudesse não só viver daquilo que tu multiplicasse, mas também que pagasse todos os seus compromissos. Deus, continua sendo conosco, nós cremos no milagre, nós cremos nos sinais e cremos na prosperidade material, espiritual, financeira, Senhor, e o crescimento da igreja não vai parar, porque a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Assim, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glórias te damos. Deus é maravilhoso, bendito, poderoso. Eu queria expressar aqui, eu sei que, né, os irmãos vão ser aqui os primeiros. Eu queria expressar minha opinião, irmãos, diante do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Como que nós deveríamos, estamos constrangidos, estamos chateados, estamos sim, mas nós temos que entender que nem tudo é o que nós queremos ou é a nossa vontade. E eu tenho esse pensamento, e eu queria me expressar da seguinte forma: nós temos o direito de lutar por aquilo que nós cremos, tanto na pregação da palavra, quanto para nossas ideias, quanto por nós lutarmos por melhorias sociais, melhorias na comunidade, melhoria de segurança, melhoria em todas as áreas. E se nós não lutarmos, nós talvez não conseguiríamos. Nós vamos ver que Martim Lutero, ele lutou, brigou, ele foi excluído da igreja, porque ele defendeu as teses que contrariavam o sistema naquele momento. Porque alguém enfrentou o sistema, enfrentou aquilo que estava errado, que não estava condizente com a palavra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Alguém foi excluído, alguém foi penalizado, alguém foi humilhado, alguém foi desprezado, alguém foi criticado, para que depois nós viéssemos a um reconhecimento. Então, hoje nós temos que lembrar o seguinte: se tratando do sistema governamental do nosso país, que é presidencialismo, nós temos que entender que o nosso país é democracia. Nós estamos sim, só que nós não sabemos o que Deus vai fazer. Não sabemos. Quantas vezes a gente não leu na palavra que o povo de Deus, eles estavam, quando Deus, quantas vezes Deus permitiu? Quando o próprio Jesus, quando chegou para os judeus: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás, que era um ladrão, salteador. E o povo se mandou soltar, mas porque tinha um cumprimento da palavra por trás. Aí nós vamos ver que outros líderes, outros reis, por serem herdeiros, hereditários do reino, eles continuaram a fazer. Nós vamos ver também que na palavra de Deus, os próprios descendentes, herdeiros daqueles que eram escolhidos, cometeram muitos erros, a ponto de serem os piores que até então tinham sido reis naquela época. E o que deu? Deu que Deus agiu. Então, irmãos, é uma hora de nós confiarmos no Senhor. O que a nossa Constituição orienta e ensina é que nós temos que aceitar o processo eleitoral, porém nós temos que esperar. Eu fico vendo assim, eu não estou desejando o mal, eu sei que Deus tem as suas maneiras de agir.
E muitas vezes a gente pode não estar entendendo agora. Vocês lembram quando Tancredo Neves ganhou? Não estou querendo dizer que isso vai acontecer no momento. Tancredo Neves ganhou e falou: agora nem Deus me impede de eu ser presidente. E não foi presidente. Subiu a rampa lá, mas não foi presidente, morreu. Então a gente não sabe, irmãos. Nabucodonosor, nós vamos ver os reis que foram comer grama, outros foram. Deus sabe tudo, irmãos. Deus sabe tudo. De repente, Deus está agindo de uma forma que é para o povo de Deus acordar. Para o povo de Deus acordar. Então, se eu não tenho força, poder, autoridade para ir lá dar uma solução para a causa, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar com raiva, bravo, porque eu não tenho a solução do problema, eu não sei o que, não dá para fazer. E mesmo sendo unido, fazendo movimentos, protestando, me expressando, eu preciso agir, eu preciso ter ideia. Martim Lutero não bastou falar que ele não gostava, que estava errado. Não, ele tinha as ideias dele, ele pregou as ideias dele lá, ele colocou as teses dele lá. Ele falou: não, eu acredito nisso. E hoje nós temos que pôr a palavra de Deus acima de tudo isso e crer no Senhor Jesus. Nós não sabemos, irmãos, muitas coisas nós não sabemos o que acontece. Então, só quem sabe é Deus. Amém, igreja? Por isso que eu não estou me posicionando nas redes sociais, eu não estou defendendo, eu estou crendo no poder de Deus, eu confio em Deus. Não é que eu sou omisso, não é que eu estou aceitando, não, eu confio em Deus, e aí está a nossa posição. Queridos, nesta noite, é um assunto que talvez não agrade, não seja do agrado de muitos, porque falar de vida após a morte, ou falar de morte num dia de finados, é um assunto que não é atraente, não é atraente. Se eu fosse falar aqui dos milagres, se eu fosse falar aqui da prosperidade, se eu fosse falar aqui das revelações, das profecias, talvez atraísse mais gente. Mas falar de morte, só que já não é de hoje, eu tenho alguns dias, eu estava meditando, orando, buscando, e eu falei assim: Senhor, como que eu vou pregar essa palavra? O Senhor me tocou para falar sobre os prazeres da morte. Eu falei: Jesus, aí os irmãos vão me expulsar da igreja. Como que pode ser, uma coisa, ter prazer na morte? Mas, se nós formos ver o fundo da palavra e o fundamento da palavra, a Bíblia fala que é prazeroso. A morte é prazeroso para Deus e para aqueles que descansam no Senhor. Porém, nós vamos falar hoje o seguinte: a vida antes da vida, a vida em vida e a vida depois da morte. Complicado, né? Mas eu não quero entrar no campo daqueles e ficarmos aqui defendendo. Nós tivemos uma aula aqui, no período que nós tínhamos os bate-papo, o querido irmão Rodrigo, professor Rodrigo, teólogo Rodrigo, ele trouxe esse ensinamento, e vê como é importante a gente ouvir e participar. Fica na mente, irmãos, fica gravado. Então, nós defendemos, ou foi falado, trouxe aqui o pastor João Eduardo, trouxe aqui também. Você lembra o nome dele, pastor João Eduardo, que ele falou sobre a vida, eu sei que ele falou o seguinte, que ficou aquela tese, muitos, e nós vamos ver lá em Jeremias, que fala assim, em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei como profeta. Então, veja bem, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele disse o seguinte, que ele é antes de tudo existir. Então, quer dizer que existe vida antes da vida? Se Jesus está dizendo, se Deus está dizendo que ele já conhecia Jeremias antes dele ser gerado, só que aí é um assunto muito delicado e teríamos que ter um tempo exclusivo para isso. Então, eu queria nesta noite aproveitar para nós dizermos o seguinte, e aí nós temos, cada um podemos ter o direito de opinar,
ou falar, ou termos a nossa maneira de pensar. Mas eu busquei seguir a orientação bíblica. Vou manter dentro da palavra de Deus para que não haja divergência e nem contrariedades de opiniões. Por isso que talvez não dê para entrar nas particularidades desse conceito. Amém? Sobre a vida antes da vida. E o que é a vida? Então, nós temos a compreensão, nós, seres humanos, que a vida ela inicia na fecundação. Né? Nós sabemos que os espermatozoides estão no corpo do homem. E aí, quando ele tem contato no óvulo, aí começa o quê? Começa a vida. Então, foi isso que o teólogo Rodrigo e mais um amigo dele, nós vamos começar daí, da fecundação. Ali começa a vida. Por que nós somos contra o aborto? Porque a partir do momento que houve a inseminação, ali começa a vida, ali começa o desenvolvimento. Um dia, 2 dias, já tem vida, já 3 dias, não, até 3 meses, pode abortar, que não sei. É vida. E aí nós temos que entender o seguinte: uma mãe engravidou, contrariada por causa da circunstância, do relacionamento ruim que estava tendo com o marido, ela engravidou, e ela não queria ter filho de jeito nenhum. Ela já tinha um filho de 2 anos, e ela ficou desesperada, porque a situação dela era difícil, e quando ela viu que ela estava grávida, no primeiro sinal, ela foi no médico e falou: doutor, eu quero tirar, eu quero abortar, o senhor precisa abortar. E o médico olhou e falou assim: tá bom, qual dos filhos você quer que eu mate? Ela falou: como assim? Ele falou: não, quero saber qual dos filhos que você quer que eu mate, o de 2 anos ou esse que está sendo gerado? Falou: imagina, doutor, não, eu não quero que o senhor mate. Ele falou: pois é, os 2 são teus filhos, já tem vida, qual que você quer que eu mate? O de 2 anos ou você quer que eu mate esse que está sendo gerado? Ela começou a chorar, se arrependeu e não abortou. Então nós temos que ter essa concepção que a vida começa ali. Mas eu não queria ficar preso a esse conceito científico do fator vida, como nós somos gerados. A partir do momento que nós somos gerados, entra esse versículo que Deus já nos conhece, né? E que Ele é conhecedor da nossa vida. Aí vem 7 meses, 8 meses, 9 meses, até quem nasce de 6 meses ainda sobrevive e tem a sua deformação ainda incompleta, formação incompleta, mas sobrevive, né? Muito menor que isso, às vezes é muito riscado, não tem os seus órgãos formados, e aí às vezes não consegue, mas vamos dizer que a pessoa nasceu, a criança nasceu. A partir daquele momento, irmão, nós vamos ver os períodos da vida. Então eu não quero ficar preso a esses detalhes. Dali até a morte é um período na vida que a pessoa tem. É vida. A vida, não importa de quem ela nasceu, onde vai morar, o que tem, o que não tem, a cor, a língua, a pátria, não importa. É uma vida. E a vida que Deus permitiu que viesse ao mundo. Durante a nossa vida, nós vamos aprender o seguinte: nós vamos ter escolhas futuras, nós vamos ter escolha. Enquanto criança, enquanto adolescente, nós somos regidos pelos nossos pais. E a cultura dos nossos pais, por que os judeus têm por hábito de, a criança até 12 anos, eles têm que praticamente decorar o Pentateuco. Eles sentam à mesa, lê a palavra, contam as histórias, explica como é, para que ele seja instruído, ele aprenda, ensina o menino no caminho que deve andar, crescendo, ele não se desviará. Por que os judeus ainda têm essa concepção? Porque até 12, 13 anos, a criança ainda está, ela não tem a autonomia para se colocar como independente. Então, cabe aos pais ensinar, mostrar, porque quando você não ensina, alguém ensina. Vocês iam pegar aí um bando de pessoas invadindo uma concessionária de motos, e chegou lá, tinha um menino de 12 anos, que não segurava a moto. E aonde ele aprendeu isso? Alguém ensinou. E com certeza não foram os pais. Então, quando você não ensina, alguém ensina. Então, a gente, durante um período da nossa vida, nós vamos aprender pelos nossos pais, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, e assim nós vamos crescendo. Dependendo do ambiente que nós vivemos, a gente aprende a realidade daquela situação.
Porém, vai chegando uma época que você tem opções de escolha. Você com 12, 13, 14 anos, você já começa a ter opção. Aí vem alguém te oferece cigarro, você vai fumar se você quiser, ninguém vai te obrigar a fumar. Vem, te oferece uma bebida e você vai beber, uma bebida alcoólica, você vai beber se quiser, já não é obrigado. E ninguém vai dizer que você tem que beber. Então, irmãos, começa a decidir. Você vai decidir se você vai continuar estudando, você vai decidir se você vai, praticar esses hábitos. Aí o que você vai praticar? Crescendo. Chega uma hora que chega aquele momento que os judeus consideram um momento importante, que é aos 12 anos eles serem reconhecidos como membro do judaísmo ou na igreja. Eles são apresentados. Existe uma liturgia, David, está ouvindo, David? Está me ouvindo? Como é aquela cerimônia que você filmou de um jovem de 12 anos que estava sendo apresentado? Você lembra a celebração que era? Isso. Bar mitzvah. É uma cerimônia onde os pais apresentam seus filhos para ele ser recebido. Como que nós cristãos fazemos isso? Batizando. Nós damos as instruções, a orientação, que a irmã Shirley está aí, a filha dela, a Natália, já é uma pessoa orientada, instruída, inteligente, muito bem preparada, e nós estamos conversando e vamos se batizar. Então, assim como os judeus apresentam a igreja, não necessariamente, obrigatoriamente ser com 12 anos, 13, nós temos vários jovens com 13, 12, 13, 14 que não querem se batizar agora, e a gente não vai obrigar, mas é uma atitude deles. Por quê? Por que não batiza com 5 anos, 4 anos? Porque eles não têm consciência ainda do que é o certo e errado, pecado ou não tem consciência do que é pecado, sabe o que é certo e errado, porque isso já vem da fabricação. Por que a criança sabe o que fazer e o que não? Porque os pais ficam, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, faz assado. Ele já sabe o que é certo e errado. Então, irmãos, quando chega nessa idade, nós começamos a tomar decisões. E daí desse período que nós tomamos decisão, até o dia da nossa morte, que não sabemos quando, tem adolescentes, crianças que morrem com 9 anos, 10 anos, 11 anos, 15, 20, 22, 27. A gente não sabe, irmãos. Nós estamos vendo aí no nosso país e fora do país, quantas centenas de pessoas não estão morrendo ainda com idade de criança. Ora é um tiro perdido, uma bala perdida, ora é um acidente, ora um pai mata e morrem. Mas daí, irmãos, da vida, da consciência até a morte, nós temos que tomar uma decisão, tomar uma escolha. Que caminho nós queremos seguir espiritualmente? Todo ser humano, ele precisa entender que ele nasceu porque Deus permitiu. E mesmo ele sendo um ateu, ele tem concepção, tem ideia que existe um ser maior, um ser poderoso, que permitiu que de um óvulo, de um espermatozoide invisível ao olho humano, transformou-nos numa pessoa adulta. Olha o milagre de Deus. Então, irmãos, é uma ciência que não tem como explicar como o homem foi criado, como que ele gera, como não. Então, nós temos que crer nisso. E diante desta característica de vida, o ser humano tem a opção. E é isso que eu queria falar hoje. Ele tem, irmãos, do momento, tem criança que com 11 anos já me procuraram implorando quererem ser batizados. Enquanto outros têm 20, 30 e não querem. Então a pessoa tem essa liberdade. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que no Evangelho lá de João 8,58 está dizendo, antes que o mundo existia, eu sou, diz o Senhor. Então Jesus já existia antes de tudo existir. Nós vamos ver, irmãos, que na vida,
nós temos a primeira opção, aceitar ou não a Cristo, que é o que define como nós vamos reger a nossa vida. Eu posso escolher, por exemplo, ser bandido, ser maconheiro, ser um dependente químico, um assassino, um ladrão. A pessoa vai escolher. E eu tenho direito e posso escolher ser um cristão. Qual que é a diferença? A diferença são as consequências. Você acha que, apesar das perseguições que os cristãos sofrem, tem semelhança com o que os bandidos, que os ladrões, que os assassinos vivem? Não, esse povo não tem sossego, não tem, eles estão bem, irmãos, isso aí é um tormento, isso aí é o demônio puro na mente e na vida dessas pessoas, não trazendo paz. E aí nós vamos lembrar o seguinte, que na vida, como que nós sabemos quando nós estamos vivendo, se realmente estamos conduzindo-nos para a morte espiritual? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte, que é 1 João 3,14. Pastor, mas o senhor acabou de falar que nós estamos em vida, para você entender que existe a vida física, fisiológica, existe a física, e a vida espiritual. Como que nós sabemos que nós estamos vivos espiritualmente? Quando nós amamos nosso irmão, quando nós praticamos a palavra, quando nós amamos a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Aí eu demonstro, transmito e mostro, porque quem ama o seu próximo não faz nenhuma maldade, não prejudica, não rouba, não mata, não engana, E aí você vai ver então que você tem o espírito da vida em você. Caso contrário, o teu caminho é o caminho da morte, e logo daqui a pouco nós vamos chegar lá, E aí nós vamos ver o seguinte, que em qual momento, até quando nós podemos tirar proveito ou tomar essa decisão? Enquanto você estiver com fôlego de vida, você pode. Lembra do ladrão da cruz, lá de Lucas 23, 43? Ao que Jesus lhe respondeu, Um falava assim, Senhor, se o Senhor realmente é Filho de Deus, se o Senhor realmente é esse que o Senhor está dizendo que é, sai daí da cruz e tira nós também. Aí o outro falou assim, meu amigo, esse homem é justo. Nós estamos aqui porque nós cometemos erros, falha, pecamos, mas esse aí nada fez. E aí um diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu naquele momento, horas antes de morrer, lá pregado na cruz, e pediu para Deus. E Jesus, em Lucas 23, 3, ele diz, ao que Jesus respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí então o que ele fala? Ele dá um precedente para aquele que se declarou que Cristo era o Filho de Deus, que ele estaria com ele no paraíso. Então, mesmo vivendo uma vida de pecado, de erro, então qual é o período, ou até quando nós podemos decidir sairmos da morte para a vida? Além de amarmos nosso irmão, nós temos que, aquele que Marcos ensina, Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mesmo que não seja batizado, mas que no último momento creu, ele será salvo. Mas se ele não crer, será condenado. Aí está a diferença entre ser salvo ou ser condenado. Nós não podemos fugir dessa realidade. Existem muitas denominações que pregam, ensinam, que a vida é só essa aqui, até um dia que nós expirarmos, até o dia que nós pararmos de respirar, Não basta estar em coma, não, nós pararmos de respirar. Quando nós paramos de respirar, aí nós morremos. Não existe a morte cerebral, existe a morte. Então, nós estamos dizendo sobre o último fôlego de vida. Quando paramos de respirar, aí sim a pessoa morreu. Esse é o sinal, o último sinal, a evidência final que a pessoa está morta, quando ele para de respirar. E até esse momento, mesmo num leito de hospital, a pessoa lá doente, ruim, você chega para ela assim e fala assim, você aceita Jesus como teu Salvador? Você quer? Aí aperta a minha mão. Aí ele faz assim,
reconheceu, creu, né? Ele deu um sinal que cria. E aí só Deus conhece a mente dele. Há pessoas, eu vou dizer para vocês, que eu já tive a oportunidade de visitar pessoas com câncer avançado, e eu falar de Jesus, oferecer um plano de salvação para a pessoa, falar para ele sobre o perdão dos pecados e tal, e a pessoa: não quero. Mas se você morrer sem Jesus, você vai para um caminho ruim, errado. Não tem problema. Eu falei: isso é porque você não tem ideia do que é o inferno. Então tem muitas igrejas que defendem que não existe inferno. Porém, nós estamos vendo aqui na Bíblia que o que diz Eclesiastes 12:7, para nós enfatizarmos essa parte aí até a morte. Nós vamos dizer que, lembra do teu Criador, Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque virão dias em que dirás que não tem neles contentamento, quando as janelas do céu, as janelas começarão a fechar, né? Aí a audição começa, os dentes começam a cair, a dor começa, não é assim? Eu tenho irmãos aqui na igreja, tem no mínimo umas 4 pessoas que eu tenho orado, tenho ligado, tenho visitado, tenho pedido para Deus, e sabe o que eu ouço das pessoas? E ainda que elas estejam bem, que estejam cuidadas, estão assim, tendo o que precisa, com todos cuidados, eu quero morrer, pastor, eu não quero mais viver. A minha avó, durante um bom tempo, ela vivia falando assim: eu não quero mais viver. Ela morava com a minha mãe, né? E ela ficava falando: eu não quero viver, eu quero morrer. E se não todos aqui, a maioria um dia pensou, falou: Senhor, eu quero morrer, não quero. Diante de circunstâncias que nós passamos, a gente também já pediu. Assim como nós vamos ver Jó, nós vamos ver Jonas, nós vamos ver quantos deles não chegaram a falar: Senhor, Elias, Senhor, por que o Senhor me deixou viver? Me leva, me mata logo. Então, quando a pessoa fica em idade, ele pede a morte. Todavia, lá em Lucas, lá no versículo 43, no versículo 7 de Eclesiastes 12, está escrito assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, a morte física termina quando nós paramos de respirar. Porém, aqueles que têm Cristo, eles vão continuar vivos eternamente. Porque o pó, não tem jeito, irmãos. Vocês já imaginaram quem morreu há 1000 anos, 2000 anos? Não acha mais nada. Quando eles acham um dinossauro aqui, que viveu há 4.000, 6.000 anos atrás, é uma felicidade, é uma coisa, eles preservam aquele osso, fica tirando com um pincelzinho para preservar, para tirar, para estudar. Agora, os corpos daqueles homens, né, de Israel, os 40, aquele povo de 600 mil homens e mulheres que tinha lá no povo de Egito, que saiu, que ficou morto. Cadê? Então, nós vamos pensar o seguinte: o pó volta à terra, que o deu, porque nós somos feitos da terra. Mas o espírito volta a Deus. E aí o que acontece? Aí é um detalhe que qualquer dia desse o pastor João Eduardo vai pregar, ele já pregou muito bem essa passagem, que aí é sobre o Seol, sobre o lugar de descanso, sobre o Hades, que o inferno ainda não foi inaugurado, não foi ainda, mas vai para um lugar de descanso, ou vai para um lugar de tormento. Então, quando a pessoa morre, tem Cristo na sua vida, é prazeroso a morte, porque ele sabe que vai descansar no céu, lá no seio de Abraão. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, já eu vou ler também aqui. Então, o que Jesus fala? Olha, vocês que estão aqui, João 14, de 1 ao 6, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde eu vou.
Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmão, olha o segredo da vida: aceitar a Cristo, para ter direito a continuar com Cristo nos céus, uma vida permanente. Todos vão viver eternamente, todos, o santo e o ímpio, em lugares diferentes, com circunstâncias diferentes. Por isso a importância de nós sermos cristãos, permanecermos fiéis e andarmos segundo a palavra de Deus, e termos prazer na morte. Eclesiastes 9:10 está dizendo assim, tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Acabou, irmãos. Não adianta a pessoa falar assim, ele está perambulando, eu vejo ele andando aqui perto de casa. Não estou me lembrando o nome do pastor que compartilhou comigo, pediu oração, que a mãe dele dizia, pastor Jonas aqui de São Bernardo, pastor Jonas, um homem bastante renomado no ministério. Ele dizia o seguinte: quando o pai dele morreu, o pai e a mãe moravam no interior, e aí ele morando aqui, começou a ir mais lá para poder dar uma assistência, acompanhamento, e a mãe dele falava: filho, eu ouço teu pai andar aqui ao redor de casa, eu ouço ele me chamando. Aí ele falou assim: olha, pastor, foi difícil ela entender, até que um dia, ela falando, ia piorando, falou: ela vai esquecer, vai passar, deixou, para não ser agressivo, não ofender. Aí um dia ele falou assim para ela, falou assim: mãe, não é o pai que está andando aí, é o próprio demônio que está confundindo a senhora. Ela tomou um susto, disse que abriu um olho, falou: pastor, ora para que ela entenda que é um espírito maligno que está ali, perturbando, atormentando ela, porque o nosso pai já está lá no céu, está com Jesus, está com... E aí, então, irmão, nós temos que entender isso. Agora, entenda essas passagens. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a vida após a morte é para todos, porém uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. E nós temos que entender isso, e temos que ensinar e falar isso para as pessoas, porque muitos não acreditam, estão vivendo só este momento, estão só vivendo para hoje, não acreditando no que vai vir futuramente. Uma certa feita eu visitava uma família onde a filha tinha se afastado dos caminhos do Senhor e estava se envolvendo, querendo se envolver com as coisas erradas do mundo, e inclusive com os góticos, daquelas religião que o pessoal faz sacrifício em cemitério, aquelas coisas todas. Ela só se vestia de roupa escura, ficava à noite querendo passar a noite em cemitério, andando com eles, E aí nós fomos lá, e eu falei: mas filha, se você deixar Jesus, deixar o caminho, deixar a verdade, você vai correr o risco de ir para o inferno, não tem problema. Eu falei: mas você sabe o que é o inferno? Eu queria mostrar. Falou: não tem problema. Eu falei: então faz o seguinte, você vai ali, acende o fogão, uma boca do fogão da sua casa, coloca o dedo lá e conta até 50, para ver se você aguenta. Não, aí eu só vou me machucar. Falei: não, você vai sentir uma porçãozinha da dor do inferno, porque lá no inferno diz o seguinte, que o bicho nunca morre, e lá existe pranto e ranger de dentes. Mateus está dizendo isso, que lá no inferno o bicho não morre, irmão. Se morresse estava bom, que a pessoa descansa, nunca mais ia existir. Mas na Bíblia está dizendo que não morre.
e ali haverá prantos e ranger de dentes. Ela não entendeu, não tem problema, eu quero continuar assim. E lá em Isaías 26, 19, diz o seguinte: os teus mortos viverão, e os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultais, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras falo-eis cair. Então, irmãos, está dizendo o seguinte, que nós vamos viver depois, que nós vamos um dia ressuscitar. Mas enquanto nós não chegamos ao processo, ao momento da ressurreição, nós vamos estar descansando no seio de Abraão. Não vamos estar perturbados, nossa alma, um espírito, nós vamos ser julgados. Tanto os ímpios quanto os justos vão ser julgados. Um dia nós vamos entrar no julgamento. É aí que vai ser lançado. O que a Bíblia diz, né, sobre os cordeiros? Né? Que ao apartar de mim que eu não conheço. Não, você vem para cá, vem para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês que não fizeram o que eu queria, que não me aceitaram, não. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Lançai-o nas trevas exteriores. Então, irmãos, é muito sério esse assunto de vida após a morte. É que é um assunto que não atrai ninguém gosta de ficar falando de morte. Já reparou? Quando você chega num lugar, começa a falar de morte, a não ser num cemitério, que você começa a falar da vida das pessoas, ninguém gosta de falar de morte. Misericórdia, para de falar nisso. Ninguém gosta. Todo mundo quer morar no céu, mas ninguém quer morrer. E aí fica difícil, né? Isaías 26, e nós vamos ver em Oséias 13, 14 o seguinte: e eu os remirei do poder do Seol, e os resgatarei da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida nos meus olhos. Então, irmãos, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ser resgatados. Nós vamos ser resgatados do lugar de descanso, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro dos que os que estiverem aqui. Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, 21, 22 diz assim, porque assim como um homem veio, por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morremos, do mesmo modo em Cristo todos seremos vivificados. Então, irmãos, está claro, definido. As pessoas queiram ou não. Eu não estou dando aqui a minha opinião do que eu acho, estou seguindo princípios bíblicos. Só que lá em Apocalipse está dizendo o seguinte: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula desse livro, mudar o conceito. Porém, nós temos, dentro do século 21, nós temos as Bíblias atualizadas. E dentro das Bíblias atualizadas, as pessoas acabam cometendo muitos erros. Vocês lembram do nosso irmão que pregou aqui, irmão Renan, que pregou aqui naquele domingo, e ele falando sobre o versículo, o Salmo 23, que lá no grego, lá no aramaico, lá tinha um sentido, mas na tradução as pessoas acabaram mudando. Esse versículos que eu falei, de Lucas 23, 43, 99% dos cristãos citam ele desta forma: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso dá a entender que Jesus já ia dali, ele ia para o paraíso. E ele não foi para o paraíso, ele continuou aqui na terra. Aí vem a defesa do pastor, aquele moreno, esqueci o nome dele agora. Não é o Elias Soares. Depois eu lembro o nome dele. Ele fez uma defesa de uma tese, ele ficou 4 anos estudando esse versículo. Pesquisou, foi lá no Israel, foi não sei aonde, fez encontros com muita autoridade, e até ele chegar na conclusão de dizer assim, olha só, 5 anos estudando faculdade, defendendo essa tese para chegar nessa seguinte conclusão:
que não é que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá está dizendo o seguinte, que hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Não hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, existe essa diferença. Então, irmão, nessas traduções, as pessoas começam a colocar situações para amenizar, para brandar os conceitos, para ficar mais aceitável, começa a mudar esse conceito. Mas aqui nós estamos vendo o que diz a palavra de Deus, que por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Por isso que nós morremos, porque Adão pecou e ele conseguiu, Deus deu esse castigo para ele que ia morrer. E por um homem, que é Jesus Cristo, nós encontramos a salvação. Em João 5, 28 e 29 diz: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, do castigo. Então, irmãos, se nós conseguíssemos colocar um microfone ou uma transmissão universal, para que todo mundo tivesse essa consciência em línguas, números e grau, muita gente ia aceitar Cristo, mas não tem essas condições. Vocês imagina, no Brasil, eu vou dizer que se não for 80%, 90%, né, pelo menos 70% nós vamos dizer que já ouviu o Evangelho, mas no mundo existem milhares de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque não é permitido. Não é permitido. Ou é Alá, ou é o Buda, não é permitido falar, não se aceita falar. Agora está... Deixa eu ver se eu lembro. Agora tem um país aqui da América do Sul que está proibindo a evangelização. Está proibido a evangelização. Bolívia. A Bolívia, irmão, está aqui do lado. Está proibindo pregar o Evangelho. Então, você imagine, as crianças que vão nascer, que não vão ter esse privilégio, que não vão ver, que não vão ouvir, e assim aos países. Você vai na Índia, irmãos, na Índia, para vocês terem uma ideia, existem mais de 300 mil deuses falsos. Até o rato lá é Deus, a vaca é Deus. Você entende uma coisa dessa? Você fala de Jesus Cristo, quem é? Não. Lembra que Paulo foi pregar no Areópago, ele falou assim, olha, eu quero falar aí de Jesus, tal, eu quero falar, ele não falou Jesus, ele falou, eu quero falar desse Deus aqui que vocês não conhecem, do Deus desconhecido, é desse que eu quero falar, que agora vai passar a ser conhecido. Então, muitos não conhecem, e por não conhecer, eles vão ser julgados, tá certo? Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha que importante, que bom, que maravilha é. E nós vamos ver lá em Filipenses 3:20, para dar uma adiantada, senão eu não vou conseguir terminar. Mas a nossa pátria, irmãos, está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Então nós seremos transformados, nós seremos mudados. Como vai ser? Existem coisas que a gente não entende, a cabeça do homem, a sapiência do homem não entende. Como vai ser? Aqueles que foram cremados, jogados no mar, como que vai ressuscitar? Irmãos, o que nós sabemos é que vai haver uma transformação, biblicamente nós cremos nisso. Em Lucas 20, 36 diz, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Acabou. Não vai ter mais morte para aqueles que forem ressuscitados. Então, irmãos, vida antes da vida, vida durante a vida e vida após a morte. Mesmo o corpo ter morrido, nós vamos viver eternamente com Deus lá na glória, com a bênção de que nós somos iguais a Ele. Apocalipse 24, 5 diz assim: e eles, os justos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas aos outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Então a igreja vai ser, os santos vão ser ressuscitados e vai haver um arrebatamento. Durante 1000 anos nós vamos viver com Cristo, e os que não tiveram Cristo não ressuscitaram ainda. Aí depois é que vai vir o quê? O julgamento, né? Diz Isaías, já eu chego lá. Para vocês entenderem que existe uma diferença. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois dos 1000 anos, eles vão ressuscitar, vão ser julgados. Aí vem a segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Olha que triste que é. Mas existe vida depois da morte? Sim, com certeza. Lá em Isaías 65, 21, 23 diz o seguinte: e eles edificarão casas, e os habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Glória a Deus. Aí sim, Jesus vai implementar o reino dele. No novo céu, numa nova terra, aí vai vir a nova terra. Aí, vamos dizer o seguinte, há quem defenda, fala assim, vai ser nessa terra, desse jeito, vai ser assim. A novo céu, isso aí também é um item, só isso aí dá uma semana de estudo, né, pastor João Eduardo? É muito detalhe para explicar isso aí. Pastor João Eduardo já deu aqui ensinamentos bem sucintos, porque o tempo era curto, mas aí nós vamos entender que nós vamos viver eternamente. Nós vamos, o leão, a Bíblia fala aqui, o leão, a cobra, os animais, os rinocerontes, tudo vai ser mais pacífico. Não vai ter mais aquela cadeia, alimentícia, porque não vai precisar. Porque quem vai nos sustentar é o poder de Deus, é a luz da glória de Deus. Amém? Isaías 65 me diz, o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Vai ser isso. Acabou. Então tem vida após? Tem, e vai ser desse jeito. Isaías 35, 5 e 6 diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá preocupação, não haverá doença. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o coxo vai andar, não haverá doença, todos serão transformados, curados, libertados e viverão com Cristo para todos sempre, glória a Deus. Então, irmão, vale a pena. Você acha que não vale a pena nós entendermos isso, viver essa palavra, ser cristão? Mas muitos não sabem disso, muitos não sabem. E aí, para terminar, Apocalipse 21, 3 e 4. Eu ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos
toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas para a glória de Deus. Pronto. Amém? Se todos nós tivéssemos consciência dessa realidade, milhares de pessoas parariam de fazer besteira, cometer erros e falhas. Não. Eu vou falar assim para concluir, que eu faço uma analogia, eu procuro ver, de tudo que eu ouço, de tudo que eu assisto, de tudo que eu leio, eu faço analogias para mim poder entender, né? Quando a gente vê nas reportagens um bandido matando alguém, eles criticam o bandido, eles falam muito, né? Falam mal do bandido, é covarde, é bandido, não sei o que lá, por que matou, não sei o que lá, tá bom. Só que ninguém fala assim, olha, você tem que entender que se você matar alguém, primeiro, você vai ser preso. Segundo, você vai ficar preso numa prisão onde caberia 10 pessoas, tem 40. Você vai passar fome, você vai ser humilhado, você vai passar frio, você vai sofrer, você vai ter que se submeter às leis. Aí, irmãos, você falando a verdade para esse povo antes de cometer, existe um programa nos Estados Unidos que eles fazem o seguinte, quando a criança, o adolescente, nós temos aqui a antiga FEBEM, como que é o nome hoje? Casa de Recuperação, como que é? Fundação Casa. Lá nos Estados Unidos, sabe como que é? Eles pegam a pessoa que cometeu um pequeno delito, pequeno roubo, uma pequena coisa, que não foi grave, eles pegam o seguinte, eles levam, encaminham ele para uma prisão. Chega lá, todos os funcionários, é uma prisão especial, é para adolescente, para jovem, até 18 anos. Chega lá, todos os funcionários são treinados, são especializados para mostrar como é a prisão depois de maior de idade. É grito, é humilhação, eles são, ninguém machuca, bate, mas eles são, irmãos, eles entram em pânico. E aí existem também pais que vão lá e pedem para o filho ficar lá uma semana. Como se fosse olha, eu queria que ele visse, aprendesse, porque ele está cometendo alguns delitos em casa, aí ele vai lá, se inscreve, o filho tem que ir, fica lá uma semana, quando volta totalmente mudado. Por quê? Porque ele viu. Enquanto hoje você fica só criticando, maldizendo, falando, querendo matar, não sei o que lá, teríamos que ter sistemas, regulamentos, coisas que falassem, olha, vocês precisam aceitar Cristo como Salvador, vocês precisam ser transformados, porque se vocês forem para a prisão, se vocês forem isso, vocês vão esclarecer o que vai ser, porque muitos jovens não têm ideia do que é uma prisão. Sabe que é um lugar ruim, mas muitos se acham lá dentro. Muitos acham que vão ser popstar lá dentro. Mas não é assim. Vão ser abusados, vão ser explorados, vão ser humilhados, vão passar fome, vão passar frio, e assim vai. Então, irmão, em vez da sociedade, da mídia, do governo, abrir, ensinar sobre isso, fica só criticando, falando, não adianta nada. Né? Eles não entendem, não sabem o que é isso. Amém, igreja? Quero agradecer aos irmãos. Sei que falar desse assunto não é dos melhores assuntos que a gente quer ouvir, mas eu espero em Deus que ele tenha sido útil e você faça uso dessa palavra para você poder falar para os seus, falar para aqueles que estão ao seu lado, né? E eles poderem entender. Se a igreja toda soubesse de tudo isso e ensinasse seus filhos, metade não seguiria o caminho errado. Mais da metade não seguiria o caminho errado. Mas por não falar, eles não entendem isso, eles não acreditam nisso. Amém? Amanhã, quinta-feira, amanhã tem trabalho com as irmãs e trabalho com os jovens. Vai ter ensaio amanhã? Foi ontem? Feriadão? Foi ontem. Tem estudo amanhã? Ensaio da peça para o louvorzão, quinta-feira. Então, amanhã,
Os pais ajudam, tragam, incentivem os jovens virem, ou todos que estiverem envolvidos venham participar, as irmãs venham para os ensinamentos, para o que vai ser feito aí, os ensaios. E no sábado, 19 horas, irmão, não é 19h30, 19 horas, vamos ter aqui um grande culto. Quem puder chegar antes vai nos ajudar. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, está no Salmo 150, verso 6. Quem vai estar pregando a palavra? Pastora Jamile Andrade. E quem vai estar coordenando é a Karina, o Júnior, os irmãos aí, tá bom? E no domingo, um grande culto de adoração a Deus. Não vamos perder a oportunidade de exaltar, glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Esqueci de algum aviso? Não. E dia 13, irmãos, eu quero a reunião. Dia 13 é a nossa ceia. Segundo domingo vê se é dia 13 mesmo, Eduardo, por favor. Dia 13 é a nossa segunda ceia. Quem vai estar pregando aqui é o nosso querido irmão Bruno. Dia 13. Então, dia 13 é a nossa ceia. Todos os irmãos que vão assistir, eu estou mandando mensagem. Todos os responsáveis e todos que vão se batizar precisam estar aqui 5h30, 5h45 no máximo. Que eu vou dar as instruções finais sobre o batismo, que é de um dia 19, que é no outro final de semana, no sábado, dia 19, 8 horas da manhã estaremos aqui, iremos até São Miguel, numa casa onde é tipo buffet, tem piscina, vai ter o café da manhã, e aí nós vamos orientar como que nós vamos fazer, como que nós vamos ir, para dar tudo certinho em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Pastor João Eduardo, por gentileza, faça a oração de agradecimento, ministrando a bênção pastoral. Obrigado a cada um que se esforçou para estar aqui nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para te adorarmos e ouvirmos a tua palavra. Pai querido, Pai santo, continua trabalhando no nosso coração, na nossa mente, ó Pai, nos leve em paz aos nossos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos juntos dizer amém. Está encerrado, irmãos.